Imagine nunca ter ouvido sobre menstruação e muito menos sobre absorventes. Então você menstrua, não te explicam muita coisa e a única coisa que você recebe são uns paninhos que provavelmente eram retalhos de alguma roupa velha. A partir de então você começa a passar por um constrangimento todos os meses. Te veem como impura, como suja. E se nem as mulheres entendem muito bem o que está acontecendo, bom, os homens acham que você tem alguma doença muito séria. Além disso, você não tem muitos paninhos. E quando você precisa trocá-los, dá muito trabalho, porque muitas vezes não existem banheiros perto de onde você está. Então você decide simplesmente abandonar os estudos ou o trabalho. Oi, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Uma Conversa. Meu nome é Laís e a conversa de hoje vai ser sobre menstruação. Que apesar de você pensar, não é mais um tabu? Sim, infelizmente, no mundo todo isso ainda é um tabu, então a gente vai conversar sobre isso hoje. Por exemplo, na Índia, quando as mulheres estão menstruadas, elas são consideradas como sujas e intocáveis, e muita gente por lá acredita que elas possam estar amaldiçoadas durante esse período. Então elas não podem entrar na cozinha com o risco de contaminar os alimentos, não podem sentar à mesa com a família, não podem deitar na própria cama ou até mesmo sair de casa. Nas Filipinas, uma parcela significativa de mulheres não toma banho durante esse período, porque existe um mito lá de que se as mulheres tomarem banho ou lavarem o cabelo principalmente durante esse período, a água vai levar o sangue até a cabeça, causando loucura. E a minha bisavó, que era brasileira, ela falava isso para as mulheres da minha família, dizendo que não podia lavar o cabelo e que isso ia causar loucura. Então, de alguma forma, esse mito chegou na minha família e eu achei uma loucura quando minha mãe contou isso. Esses foram apenas alguns exemplos de crenças sobre a menstruação, sobre esse período. Eu poderia ficar aqui o vídeo inteiro falando só sobre crenças sobre a menstruação, mas esse não é o ponto. O ponto é que menstruação é questão de saúde pública e ainda hoje, em 2020, quase 2021, não é muito comentado esse assunto nos países, nas escolas e até mesmo nas famílias. Hoje em dia, ainda muitas mulheres precisam improvisar absorventes e elas acabam usando coisas que são muito perigosas, extremamente antigênicas, que podem até causar infecções, levar a infecções graves, como por exemplo miolo de pão. Isso é uma realidade para muitas mulheres. Então, se você, desde o seu primeiro ciclo, teve acesso a absorventes, considere sim muito privilegiado, porque isso não é uma realidade no Brasil e em muitos outros países do mundo. O documentário Absorvendo o Tabu mostra a realidade de como é vista a menstruação na Índia, de como ainda existe tanta ignorância sobre esse assunto e como isso afeta o dia a dia de muitas mulheres, de milhares de mulheres. É um documentário muito interessante, extremamente edificante, vale a pena, eu super recomendo. Eu estava falando sobre saúde pública, né? Então, a deputada federal Tabata Amaral, recentemente ela propôs que os absorventes fossem considerados como uma questão de saúde pública e para que o governo, a proposta dela é que o governo brasileiro distribua absorventes para as mulheres. Ela obviamente levou em conta o elevado índice de pobreza que a gente ainda tem no nosso país, o elevado índice de desigualdade, porque assim, vamos lá, né? Se muita gente não consegue nem comprar comida, tem dificuldade de comprar comida, toda semana fica angustiado, não sabendo se vai conseguir comprar comida. Quem dirá ter o luxo, né? Não deveria ser um luxo, mas pra muita gente é uma realidade isso. É um luxo comprar absorvente. Então, simplesmente não compram. E como eu falei antes, tem que improvisar de maneiras que são totalmente insalubres. E qual que foi a resposta dos políticos? Eles ficaram indignados, acharam que era uma bobeira e eles falaram umas coisas que, juro, eu fiquei impactada. E esses políticos disseram coisas como: daqui a pouco vai ter que distribuir chocolate para TPM também. A sangria que tem que ser estancada é a dos gastos públicos.
Pobreza menstrual? KKK. Então assim, isso é muito sério, é muito triste porque só revela como as pessoas tratam esse assunto com muito descaso. E essas pessoas fazem esses comentários porque nunca passaram por uma situação de ser mulher. Vamos lá, né? Que primeiro de tudo, ser mulher já não é fácil no mundo hoje. É assim, a gente simplesmente por ser mulher, a gente já passa por situações muito desagradáveis. Então, essas pessoas nunca passaram pela situação de ser mulher, de estar menstruada e ainda por cima de ser menstruada e não conseguir comprar um absorvente. Então essas pessoas não sabem o que é isso e não tem noção, sabe? Então fazem total descaso com a pobreza menstrual. É uma desigualdade muito absurda. Deveria ser obrigatório que os governos distribuíssem absorventes, qualidade de vida, saúde pública, sabe? E gente, não faz o menor sentido ter vergonha de menstruar. A vida só existe porque existe um processo dentro do corpo feminino. E quando não ocorre o processo de fecundação, a gente menstrua. Então, assim, não faz o menor sentido as sociedades implantarem na nossa cabeça que é vergonhoso menstruar. Não, é um processo natural, é vida, sabe? Eu falei sobre coisas que podem parecer um pouco distantes, né? Como crenças existentes na Índia, crenças existentes na Filipinas, ou talvez você que esteja me assistindo, você nunca teve nenhum problema para comprar absorventes, nenhum problema com essa questão. Talvez, então, tudo isso pareça distante de você. Só que assim, quando a gente fala de tabu, é tudo isso que eu comentei, é tudo isso. Mas também tá nas pequenas coisas. Por exemplo, quando eu era menor, quando eu comecei a menstruar, eu tinha muita vergonha de ficar carregando meu absorvente. Já aconteceu de eu derrubar o absorvente, aí algum menino vê, nossa gente, eu morria de vergonha. Escondi o absorvente, não queria que ninguém visse que eu tava com o absorvente, que eu precisava trocar o absorvente, eu tinha muita vergonha. E eu me equivoquei muito e a real é que muitas meninas fazem isso. Porque, não sei, gente, acaba sendo meio implantado na nossa cabeça que é motivo de vergonha. Só que isso precisa mudar, sabe? Não é motivo de vergonha. A gente precisa falar mais sobre esse assunto, a gente precisa naturalizar a menstruação e tratar essa questão como saúde pública, como uma questão de saúde pública, como a Tabata vem tentando fazer. Se a gente começar a se conscientizar, se informar sobre a menstruação, também sobre desigualdades e questão de acesso, se o governo também se mobilizar, nossa, muita coisa vai mudar na nossa sociedade. Só que se a gente não entende sobre um assunto, se a gente prefere ficar ignorante sobre um assunto, os nossos representantes também vão ser assim. Então a gente precisa começar do micro para levar para o macro, para conseguir observar mudanças efetivas na nossa sociedade. Eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links de onde eu tirei todas as informações que eu disse, e também vou deixar um link de um vídeo da Tabata que ela lê quais foram as respostas sobre esse projeto que ela criou sobre a distribuição de absorventes. Então é bem interessante pra gente ver qual é o posicionamento das pessoas em geral sobre esse assunto. Me contem aí nos comentários como que vocês cresceram ouvindo sobre a menstruação, o que vocês aprenderam, quais foram os costumes enraizados dentro da mente de vocês. Conta aí que eu quero saber mais, como que isso foi abordado, como esse assunto foi abordado na família de vocês. Me conta que eu quero saber, né, as questões culturais. Com certeza é diferente de família para família, e isso é muito interessante de conversar e de se debater. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, meu @ é laís.bonafé. Lá eu tô sempre ativa, postando várias coisas. E se você ainda não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, manda esse vídeo para outras pessoas se você achou ele útil, se você achou que é um tema importante. E fique sempre atento para não perder nenhum vídeo, porque eu tô tentando postar toda semana. Apesar de eu estar na minha rotina louca de terceirão, eu tô me esforçando ao máximo para postar um vídeo por semana, então não perca nada. Um beijo grande e até a próxima conversa!